Bem-vinda, psicóloga Nájila. Obrigada, Noel. Tudo bem com você? Tudo certo, e com você? Graças a Deus, tudo certinho. Fizemos a nossa obrigação no domingo, votamos. E agora é esperar, né? E que bacana que foi a repercussão do nosso último vídeo, né? Em relação ao livro Política para Não Ser Idiota. Muito bacana. Galera participando aí. Muito obrigado, hein, galera, você que nos acompanha. E aí, qual será o tema que será abordado nessa semana, Nájila? Bom, hoje eu trouxe um conto. Então, é uma história curta que se chama O Urso Faminto. O que acontece? Esse texto não é de um livro específico. Eu não achei a autoria original dele. Então, ele está disponível na internet. Ele tem alguns livros, assim, digamos, de textos curtos. Existe, né, a menção a essa história. Mas não aparece quem é o autor ou a autora. Não tem data também. Quando se fala conto, ele remete a um texto infantil, a crianças ou não? Geralmente traz alguns personagens, né? Animais ou coisas assim mais em relação à natureza, né? O conto e a fábula, eles têm essa característica, né? Contos de fada, que a gente muitas vezes conhece. Por quê? Porque ele vai fazer algumas metáforas da vida, mas em uma linguagem, digamos assim, que seja mais acessível para algumas faixas etárias. Entendi. Eu, sinceramente, não consigo ver que exista uma divisão. Ah, isso é leitura de criança e isso é de adulto. Eu entendo que as leituras infantis, né, literatura infantil, também serve para adulto. Sim. Né? Às vezes é uma linguagem mais, assim, simples. Mas, às vezes, quando a gente está passando por um momento de sofrimento, de dúvida, é da simplicidade que a gente precisa. Exatamente. Então, assim, é claro que livros para adultos, que às vezes vão ter alguns conteúdos, né, não são acessíveis para criança. Mas eu não vejo que os livros infantis ou os contos, as fábulas não sejam também para adultos. Um mundo tão difícil que vivemos, né, na atualidade, assaltos, acidentes, violência doméstica. É tão bom você se refugiar no teu quarto e assistir algo que você realmente sinta prazer, que te faça sorrir. Você poder se permitir aquele momento para rir, ter uma gargalhada gostosa. Até você me fez lembrar, tem um outro livro, Noel, mas agora esqueci o nome completo, mas que fala sobre os verdadeiros contos de fadas. Que, na verdade, por exemplo, a Bela Adormecida, a Branca de Neve, acho que os Três Porquinhos, Chapeuzinho Vermelho, eles tiveram uma versão original um pouco assustadora. E ao decorrer, né, do tempo que foi transformado, né, num conto de fadas aí. Então, tem alguns livros que vão falar um pouco sobre isso, assim. É bem interessante. Muito bem, vamos para o texto, então. Já rendeu. Já tivemos uma introdução. Para hoje, é o conto Urso Faminto, de autoria desconhecida. Certa vez, um urso faminto perambulava pela floresta em busca de alimento. A época era de escassez, porém seu faro aguçado sentiu o cheiro de comida e o conduziu a um acampamento de caçadores. Ao chegar lá, o urso, percebendo que o acampamento estava vazio, foi até a fogueira, ardendo em brasas, e dela tirou uma panela de comida. Quando a panela já estava fora da fogueira, o urso a abraçou com toda a sua força e enfiou a cabeça dentro dela, devorando toda a comida que estava lá dentro. Enquanto abraçava a panela, começou a perceber algo lhe atingindo. Na verdade, era o calor da panela. Ele estava sendo queimado nas patas, no peito e por onde mais a panela encostava. O urso nunca havia experimentado aquela sensação. Então, interpretou as queimaduras pelo seu corpo como uma coisa que queria lhe tirar a comida. Começou a urrar muito alto, e quanto mais alto rugia, mais apertava a panela quente contra seu imenso corpo. E quanto mais apertava a panela, mais se queimava, e quanto mais se queimava, mais urrava. Quando os caçadores voltaram para o acampamento, encontraram o urso próximo à fogueira, segurando a panela quente. O urso tinha tantas queimaduras pelo corpo que a panela chegou a grudar nele, e mesmo morto, ainda mantinha a expressão de estar rugindo. Em nossa vida, por muitas vezes, abraçamos certas coisas que julgamos serem importantes. Algumas delas nos fazem gemer de dor, nos queimam por fora e por dentro, e mesmo assim ainda as julgamos importantes e queremos aquilo de qualquer jeito. Temos medo de abandoná-las
E esse medo nos coloca numa situação de sofrimento, de desespero. É tempo de rever o que apertamos, mudar a direção, dar mais atenção a outras coisas. Tenha a coragem e a visão que o urso não teve. Tire do seu caminho tudo aquilo que faz seu coração arder. Solte a panela. Que coisa, Nájila! E aí, Noel? Noel tá fazendo careta aqui, gente. Meu Deus, eu tava... Tá chocado. Quantas panelas nós temos por aí, né? Gente! A panela pode ser muitas coisas. Pode ser uma ideia, pode ser uma ideologia, pode ser um relacionamento, pode ser um objeto, uma coisa material, né? Pode ser muitas coisas. Então é muito forte, muito significativo, né? Que panelas será que a gente precisa soltar e que a gente não está soltando? E a grande questão, uma coisa que era a necessidade dele, que era da fome, no caso, ele tinha essa necessidade, ele precisava de comida. Acabou virando até, assim, uma ambição, né? Porque aí ele sentiu a dor, ele viu que algo estava machucando, mas como ele não conhecia aquela sensação, ele acabou se prendendo e acabou, né, tendo o fim que teve. E nós, às vezes, sabemos que podemos nos desprender das panelas, né? E continuamos segurando e parece que essa panela vai acabar levando à morte mesmo, ao fim de tudo, porque você sabe que está sofrendo e não larga essa panela e ela continua queimando e as cicatrizes já estão, as feridas já estão no vivo e você não larga da panela, né? Como que pode? E que triste quando essa panela é alguém, né? É uma pessoa, alguém do passado, alguém que foi um ex-amor, alguma coisa nesse sentido. Um relacionamento que não deu certo. Às vezes até em relação a relacionamentos abusivos, né? Que tem um ciclo, né, do relacionamento abusivo. Que a pessoa vive momentos bons com a outra pessoa, aí começam algumas violências, né? Quando eu digo violência, não necessariamente só assim de agressão física, mas uma violência verbal, uma violência simbólica, uma proibição. E aí depois a outra, né, o agressor ou a agressora fala que vai ter uma mudança, e daí vivem uma lua de mel, daí vivem coisas boas, daí começa tudo novamente. E às vezes acaba virando um ciclo, e é muito difícil de ser quebrado. Exatamente. Você tem algumas panelas, Noel, para soltar? Eu acho que eu tenho uma panela ainda que eu não consigo me desprender, não consigo, que tá me queimando ainda, né? E todos nós devemos ter, né? Algumas panelas. Uma maior, às vezes uma menor. A gente precisa estar um pouco assim atento em relação àquilo que a gente tem segurado. Será que realmente tem valido a pena? E às vezes tem pessoas de fora que talvez tentem nos ajudar para que a gente solte algumas panelas e aí a gente se vira contra essas pessoas também, né? Então não é raro que isso aconteça. Mas eu acho que só o fato de, no início do teu texto ali, eu estava vendo do teu conto, né? Serve meio que como, opa, parece que é para mim esse texto, sabe? Aquela coisa de... Isso significa que você está propenso a mudar, a aceitar a mudança, de repente aceitar ajuda, alguma coisa nesse sentido. Isso, desde que, mesmo que venha de um auxílio de um profissional de saúde ou de uma psicóloga, de alguém que realmente faça com que você se cure você largue dessa panela, né? É claro que é um processo, né? E cada pessoa vai ter o seu processo individual. Mas quando a gente se identifica com algum problema, isso que é a magia da literatura também. Então a gente vê um personagem, a gente escuta uma história, a gente vai se identificando com isso. Então, quando a gente se identifica, pode abrir um caminho, né? Pode abrir um pouco o nosso pensamento. Puxa, será que eu não estou fazendo igual? E aí, quando a gente reconhece, fica mais fácil da gente largar a panela. Porque quando a gente não reconhece a panela que a gente está segurando, é mais difícil. Mas tem que ter uma força de vontade incrível, né? Tem que ter uma força de vontade, tem que ter uma série de coisas. Às vezes não tem nem oportunidade para pensar sobre si, né? Você tem que estar disponível a querer mudar, a querer melhorar sempre. Mas tem um termo que bastante gente da neurologia, né, que vai falar bastante sobre plasticidade cerebral. E aí dentro da psicologia tem alguns autores que vão começar a falar sobre a plasticidade psíquica, que é realmente essa capacidade, né, essa habilidade de estar aberto para coisas novas, né, para que a gente quebre alguns pensamentos, inclusive, quebrar alguns hábitos. A meu ver, quebrar um pensamento é mais difícil do que quebrar um comportamento. Um pensamento, ele tá muito dentro da gente. Então, às vezes, eu tenho uma visão de mundo e que para mim é muito difícil de largar a mão dela, né? Mas, às vezes, essa minha visão de mundo pode estar me machucando e outras pessoas também.
Agora, é importante também que a pessoa saiba identificar a partir do momento que de repente toda essa situação não se torna patológica, né? Sim. Patologia. É que daí depende da tua intensidade e da frequência, né? Entendi. Aí que tá, por exemplo assim, o que a gente diz que é anormal ou normal? É uma linha muito tênue. E eu acho que assim, a questão do autocontrole, a questão de você realmente se controlar. Eu posso associar, por exemplo, me vendo quando eu saio de casa, uma coisa que ficou muito marcada quando eu fiz a carteira de habilitação, que o instrutor disse assim, quando você estiver nervoso, bravo, triste, alguma coisa, você não dirija. E quando você sai nessa situação e você dirige, normalmente você enrosca o pneu no meu fio, normalmente você não presta atenção no sinal amarelo e passa no sinal amarelo, que é um problema. Eventualmente você acaba levando uma multa, porque você está bravo, com raiva, você está distraído, você comete algum erro. Nesses 25 anos que eu estou habilitado, de eu parar o carro e reconhecer que eu não estou bem e fazer o exercício da respiração 2, 3, 4, 10 vezes, tomar um copo d'água e sair calmo, e sair calmamente. Eu acho que isso é autocontrole. Você sabe que tem o problema, você se controla e segue a vida de uma forma mais responsável, né? Isso tem a ver com as habilidades socioemocionais que as pessoas falam bastante hoje em dia. Primeiro a gente passa pelo autoconhecimento e o autocontrole, que é gerenciar, de uma certa forma, fazer a gestão daquilo que a gente sente, né? Para a gente não agir de uma forma impulsiva. Então, a grande questão é que a gente tem essa capacidade. Para alguns é mais fácil, para alguns é mais difícil. Mas é realmente conseguir se perceber, puxa, eu tô bravo, e a gente vai ficar bravo. Ou eu estou decepcionado, ou estou triste, né? Ou estou raivoso, frustrado. Mas eu tenho autocontrole de não pular em alguém, não bater em alguém. Porque senão a gente não viveria enquanto sociedade. E isso hoje em dia está sendo tão valorizado quanto as habilidades técnicas, né? Porque se, quem sabe, o urso tivesse o autoconhecimento daquela dor, né? Se ele conseguisse entender aquilo não como uma ameaça, mas como uma dor, né? Ele talvez conseguiria gerenciar melhor até o comportamento dele. Talvez ele teria soltado e talvez ele não teria morrido. Muito interessante. Bacana, então, e muito importante para você que acompanhou o nosso Dose Literária de hoje. Vamos agir como seres racionais e não como um urso. O urso é um ser irracional, né? Que abraçou a panela quente, se queimou e acabou morrendo. O Noel mesmo vai aprender muito ainda aí com isso, hein? Isso mesmo, Nel. Mais uma vez, obrigada. Pessoal, nos acompanhem, sugiram contos, livros, autores. E na semana que vem estaremos de volta. Ótimo, muito obrigado a você que nos acompanhou. Este foi o nosso, acredito que, 8º ou 9º quadro Dose Literária.